Tá tudo bem? Nossa semana começa da melhor forma possível. Não existe outra maneira. Recebendo princípios da palavra de Deus. Amém? E você está feliz por isso? Vamos lá, gente. Vamos corresponder comigo que hoje tô quente, tô pentecostal, hein? Vambora! Abra sua Bíblia ainda não. Deixa eu fazer uma introdução, né, do que eu vou pregar aqui primeiro. Eu já subo aqui correndo contra o tempo, né? O relógio ainda não converteu. Mas vamos lá. Irmãos, como muitas pessoas já sabem, e em primeiro lugar, antes de tudo, né, da gente partir pela palavra, eu queria saber quem nos visita aqui pela primeira vez. Levanta a mão lá em cima, primeira vez. Isso, tem algumas pessoas aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. As portas da nossa igreja estão abertas para vocês e que nessa noite o Senhor possa falar e completar algo no seu coração e que a sua vida seja mudada, transformada, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, então. Hoje, pela tarde, eu falei lá no grupo da igreja que o tema da nossa mensagem de hoje é ser uma igreja de influência. Posso ter um amém? E quando nós falamos a respeito de influência, não tem como a gente automaticamente pensa em celular e redes sociais, sim ou não? Mas também nós podemos pensar, sim ou não, gente? Sim, né? Mas também nós podemos pensar nos outros meios de comunicação que nos permeiam e que são influência na nossa vida, porém, uns estão com mais proeminência, outros perdendo essa força toda. Por exemplo, antes, a televisão era o único meio mais comum e o rádio mais comum de propagar as notícias, as informações, os comerciais, e com isso é um meio de influenciar pessoas. Hoje em dia, as pessoas não estão mais paradas de frente da sua televisão. Hoje em dia, as pessoas não estão somente escutando o rádio. Hoje em dia, as pessoas estão aonde? Conectadas na internet, o tempo todo no celular. Se você quiser encontrar as pessoas, você tem que ir para o seu celular. Se você trabalha, se você quer atingir o seu público-alvo, se você quer fazer o seu negócio crescer, você tem que ir para as redes sociais. Você tem que conectar com pessoas, porque as pessoas estão o tempo todo conectadas. Seja de uma forma ou seja de outra, nós estamos conectados por meio da internet. Talvez você fale, mas eu não tenho Instagram, mas com certeza você tem um WhatsApp. E com certeza ali no WhatsApp tem uma parte chamada status. Você posta algumas coisas ou não, se você não posta, mas você recebe as informações daquilo que as pessoas postam através ali do status, né, no WhatsApp. Ou seja, de alguma forma ou de outra, nós estamos influenciando e sendo influenciados. Sim ou não? Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 32. Livro de Êxodo, capítulo 32. Você encontrou? Você pode dar um glória a Deus? Versículo 25. Êxodo, capítulo 32, versículo 25. Diz assim: Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixará solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram ele e todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado. Passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. O que é esse relato, irmãos? Esse relato fala o seguinte: o povo saiu do Egito, certo? Quando o povo saiu do Egito, o Senhor libertou aquele povo com um pagamento por todos os anos de escravidão. O povo era escravo, não recebia nada. Escravo não tem direito a nada, né? Então, quando o povo saiu do Egito,
o Senhor fez com que o próprio povo do Egito entregasse nas mãos dos israelitas ouro e prata, bens preciosos, bens materiais. E o povo saiu do Egito com esses bens materiais. Porém, irmãos, uma coisa é fato. Quando o dinheiro chega na sua vida e não tem um propósito, ele vira idolatria. E foi isso que aconteceu na vida desse povo. Moisés ele foi ter um momento com o Senhor e deixou o povo sobre a responsabilidade de Arão. Porém, o povo achou que Moisés estava demorando demais. Eles pegaram os bens preciosos que eles tinham, fizeram um bezerro de ouro, né, um deus para eles, e eles começaram a idolatrar aquele bezerro de ouro. Quando Moisés voltou do momento que ele estava com o Senhor, ele viu o que estava acontecendo ali no meio do arraial. Quando ele viu aquilo, que o povo estava pecando desenfreadamente e vivendo segundo os prazeres da sua própria carne, o que Moisés falou? Olha, quem está com o Senhor, vem cá, vamos ficar aqui do meu lado. E juntou esse povo que é da tribo de Levi. Eles tiraram a espada e Moisés ordenou, dizendo que o povo que estava com o Senhor tinha que matar aquele povo que estava totalmente na prática do pecado. E a Bíblia fala que aproximadamente 3.000 homens, naquela noite, naquele dia, morreu porque eles escolheram a idolatria. O salário do pecado é a... Pronto, eles escolheram pecar e com isso o pecado trouxe um pagamento. O pagamento é o quê? A morte. Então, por isso que eles morreram. Por que eles morreram, irmãos? Por causa daquela famosa frase. Deus os tirou do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. A influência do paganismo e da idolatria continuou dentro daquele povo. E chegou um momento que aquela influência falou mais alto. Numa primeira oportunidade que eles tiveram de pecar, eles pecaram, trazendo o quê? Uma influência que era do passado para o presente, contaminando as coisas. Mas, porém, se você abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, livro de Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, versículo 37. Você encontrou, você pode dar um glória a Deus? Diz assim, ouvindo eles estas coisas o quê? A pregação de Pedro. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para os filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas e outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram influenciadas, e 3.000 pessoas foram influenciadas de maneira diferente. Uma foi influenciada pelo mal, pela idolatria, pela prática do pecado, e outra foi influenciada pelo poder do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a influência do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque se você for pegar a história de Pedro, você vai ver que Pedro, ele não era um homem culto, ele não era um homem que tinha um domínio próprio, ele não era um homem que tinha as qualificações para poder entrar no ministério. Mas a partir do momento que ele entendeu e ele teve uma revelação e o impacto do poder, da presença de Deus na vida dele, ele pregou com ousadia e 3.000 pessoas foram acrescentadas naquela igreja, só naquele dia. Nós não estamos aqui para ver o tempo passar. Nós não estamos aqui na igreja para poder brincar de ser igreja. Nós não falamos para poder ser cheio do Espírito Santo, para poder estar somente aqui na igreja. Você tem que ser cheio do Espírito Santo aqui e esvaziar lá fora. Encher aqui e esvaziar lá fora. Encher aqui e esvaziar lá fora. Se você não está vindo para poder encher aqui, significa o seguinte, seu tanque está cheio, ou então você não está esvaziando lá fora para poder encher mais. Amém.
Porque quando você esvazia lá fora, você vê a necessidade de encher mais. Quando você vê a necessidade que você está esvaziando mais lá fora, você está vendo, eu preciso de colocar mais combustível da palavra de Deus no meu tanque. Eu preciso de encher. E outra coisa, gente, crente não pode viver com R$ 50 de gasolina. Crente não pode viver com 10 conto no tanque, andando na reserva. Tem que ser de tanque cheio. E quando eu falo de tanque cheio, não é a gasolina propriamente dito, é palavra no coração. Crendo com o coração e falando com a boca. Crendo com o coração e falando com a boca. Crendo com o coração e falando com a boca. Porque o dia mal chega. E quando o dia mal chegar, como que vai ser? E se você estiver na reserva com o dia mal? E se o dia mal durar 2 dias? Durar uma semana? Durar um mês? E se o processo for longo? Você vai ficar na reserva? Você vai ficar com 50 conto? 50 conto o quê? 50 conto corresponde o quê? Fazendo as contas, 2 cultos por mês. Tem gente que vem de 15 em 15 dias. Tem gente que vem quando está escalado. Misericórdia. Queimar ele, Jesus. E tem aqueles que vêm uma vez por mês. Por quê? Porque não está enchendo o tanque suficiente. Ou então encheu e não está gastando lá fora. Está lotado. A gente não está aqui, irmãos, para ver o tempo passar e só resolver os nossos problemas pessoais, não. Paga as minhas contas e me cura. Me cura, paga as minhas contas, resolve os meus problemas, me dá uma promoção. Tudo bem que o Senhor tem prazer em resolver as nossas coisas pessoais. E as nossas coisas pessoais, elas vão dar testemunho para as outras pessoas também. Mas quer saber de uma coisa? Você sabe por que você está aqui? É para poder alcançar pessoas. É aquilo que Giovanni pregou na quinta-feira. Você sabe por quê? Que eu vou te falar mais uma vez? Porque quando você aceitou Jesus, você estava pronto para poder subir. O seu espírito foi recriado, foi regenerado, foi revigorado. Você estava morto espiritualmente. Você cresceu. Você cresceu, você nasceu de novo. E é um processo de crescimento. Está tudo pronto dentro de você. Está tudo resolvido dentro de você. Nós nos tornamos uma nova criação. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós temos o amor de Deus no nosso coração. Nós temos a paz de Deus dentro de nós. Nós temos a prosperidade de Deus dentro de nós. Nós temos a unção de Deus dentro de nós. Nós temos a libertação de Deus dentro de nós. Nós temos o poder de Deus atuando dentro de nós. Nós temos o próprio Deus morando dentro de nós. Então você está pronto para subir. Por que você está aqui? Porque tem pessoas que ainda não têm. E você está aqui por causa das outras pessoas. Eu estou aqui por causa de outras pessoas. Porque pronto para subir todo mundo já está. Não precisa de fazer curso, não precisa de fazer discipulado, porque a transformação ela vem de dentro para fora. E quando houve essa transformação, houve de uma vez por todas e está pronto. A questão é, eu estou aqui por causa do outro. E se eu estou aqui por causa do outro, eu tenho que fazer, eu tenho que me mover, eu tenho que tomar uma postura em relação ao outro. E quando eu falo em relação ao outro, não significa que nós vamos resolver o problema de todo mundo aí fora. Não! A nossa função é apresentar Jesus para o outro. A nossa função é falar de Jesus para o outro, porque quem faz é o Senhor. A parte que cabe a nós é pregar o Evangelho. Mas a parte que executa o Evangelho, que quem traz a salvação, a libertação, a provisão é o Senhor. O fazer pertence a Deus. A nós nos compete apresentar, levar Jesus para as pessoas. E eu levo Jesus com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com as minhas ações, com a minha casa, com o meu jeito, com o meu caráter, com a minha personalidade, com tudo que eu sou. E inclusive com as minhas redes sociais. Porque como foi falado aqui no vídeo, que a Juliana falou, a nossa vida não é mais nossa. Tudo pertence ao Senhor, inclusive o seu Instagram, inclusive o seu status no WhatsApp, inclusive qualquer lugar que você conecta nas redes sociais. Portanto, amados irmãos, rogo-vos, pois, que tenham o filtro
Principalmente se você é dessa igreja, Verbo da Vida Barreiro, o filtro de postar algo nas suas redes sociais. Por quê? Porque você está representando algo maior que você. E se você está representando algo maior que você toma cuidado com o que você posta. Nem todo meme você vai fazer e vai compartilhar. Nem todo meme você vai jogar no grupo da igreja. Nem todo meme você vai colocar para as pessoas. Pelo amor de Deus, eu sei que não faça isso, mas o óbvio precisa ser dito. Se você trabalha com estética e você precisa de postar partes do seu corpo, ok. Se você não trabalha, recolha o seu corpo para si mesmo. Cubra e posta suas roupas vestido. Porque não tem necessidade de postar de algo que não vai acrescentar. Porque aí o cara posta lá uma foto, nada a ver, e coloca: aqueitai-vos, a saber que eu sou Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coerência nenhuma. Então tome cuidado com aquilo que você posta. Eu não estou falando isso porque tem alguém postando ou falando, mas eu estou sendo preventivo. Amém? A gente está fazendo uma previsão, não. Como é que é? Uma prevenção. Eu sei que as pessoas que eu sigo aqui e tudo mais, não que eu estou te vigiando nas redes sociais. Entenda que sim. Não que eu estou te vigiando, mas você está representando a igreja da qual você faz parte. E mais do que isso, você está representando o reino de Deus. E quando a gente representa algo, a gente tem que tomar cuidado. Eu estou representando algo aqui na frente, eu estou exercendo uma influência sobre vocês. Eu não posso vir de qualquer jeito, com qualquer roupa. Não é uma questão, gente, de usos e costumes, tradições. Não é nada disso. É uma questão de senso, de bom senso, de ética. Se você for trabalhar numa empresa, uma coisa bem corporativa, totalmente empresarial, vai exigir de você um padrão para você utilizar de roupa, uma postura coerente que condiz com o ambiente que você está. A mesma coisa é com o reino de Deus, porque nós exercemos influência sobre as pessoas. Nós exercemos influência sobre as pessoas por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então não é qualquer coisa que você compartilha, não é qualquer coisa que você curte, não é qualquer coisa que você posta. Porque aquilo que você faz tem que ser coerente com aquilo que você prega. E eu também tenho que ter cuidado a respeito disso. Não falo isso só para você, eu falo isso para mim também. Então tome cuidado, gente. E outra coisa, uma ferramenta boa para a gente espalhar a palavra de Deus é a internet. Um versículo, uma mensagem, um vídeo que você for gravar, seja coerente com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que nós pregamos. Porque se você postar uma coisa errada e falar que é verbo da vida, eu vou falar: apartai-vos de mim, não vos conheço. Posso até ter ido na sua casa, mas eu vou negar até o fim. Não vos conheço. O ser humano ele é influenciável, irmãos. Prova disso que a primeira influência que o ser humano recebeu, errada, deu no que deu. Houve uma queda. Mas Jesus veio trazendo uma influência certa, que é a influência de redenção, para poder subir o nível, tirarmos do nível onde nós estávamos, um nível baixo, um nível ruim, um nível raso, e o Senhor nos trouxe no nível acima, graças a Deus. O ser humano, então, ele é todo influenciável, querendo ou não. E como eu faço para poder ser uma pessoa que não seja uma pessoa totalmente influenciável? Você tem que construir dentro de vocês, você e eu, temos que construir dentro de nós convicções. E como que essas convicções, elas são construídas dentro do nosso interior? Elas são construídas dentro de nós a partir do momento que eu entendo quem eu sou, quem eu posso e que eu tenho em Cristo Jesus. Quando eu entendo esse processo, eu tenho que internalizar isso. E muitas vezes eu internalizo isso por repetição. Como que você sabe que 2 mais 2 é igual a 4? Porque você teve que repetir para você mesmo várias vezes que 2 mais 2 é igual a 4. Você teve que repetir ou falando, você teve que repetir ou escrevendo, ou você teve que repetir na prática realizando o exercício. Sim ou não? Como que você sabe, guarda até hoje, que a fórmula de Bhaskara é delta igual a... Você sabe porque você está na prática, né? Primeiro, porque fórmula de Bhaskara você não usa no dia a dia. Não é importante para você.
Não é importante para mim, a não ser que pessoas trabalham nessa área e precisam de utilizar. Mas é algo que não é importante. Aquilo que não é importante, a gente não gera em nós a convicção. Mas algo que precisa de ser concretizado, fundamentado, formatado, estruturado dentro de cada um de nós, são as convicções das realidades de uma nova criação. Porque Satanás, a área que ele adora cutucar é da identidade. Foi assim com Adão e Eva. Olha, se você comer, talvez a sua identidade vai mudar e você pode ser igual a Deus, do tipo de Deus, na mesma categoria de Deus, no mesmo patamar de Deus. Aí vem Jesus acaba de saber que ele era filho amado de Deus, vem Satanás e fala, olha, será que você é filho amado de Deus mesmo? Se você é, transforma aqui a pedra em pão. E, às vezes, por causa disso, que a gente não tem convicção da realidade de quem nós somos em Cristo Jesus, surgem propostas ou pessoas que nos influenciam e, por causa dessa influência, tomamos algumas atitudes, seja elas de forma direta ou indireta. E, com certeza, dependendo da influência que você recebe, de quem você escuta nas redes sociais, a pregação que você ouve no YouTube, principalmente, porque eu já falei isso e vou repetir, no YouTube você escuta aquilo que você quer, na igreja você escuta aquilo que você precisa. A pregação que você coloca no YouTube, ela vai trazer uma influência para a sua vida. Então, não é todo mundo que fala a respeito de Jesus que você vai ouvir. Porque dependendo da pregação que você escuta lá, pode cortar o seu nível de fé. Pode diminuir sua medida de fé. Nem todo mundo que fala algo a respeito de Jesus é algo que você precisa de receber, porque tem que se examinar com as Escrituras. E, principalmente, aquilo que você está ouvindo lá fora está em coerência com aquilo que nós ensinamos aqui? Porque o seu crivo é o que nós ensinamos aqui. Aquilo que nós ensinamos aqui, porque se você está aqui, você está aqui porque quer, amém? Pastor Viriato foi atrás de você com uma arma? Te coagiu? Eu fui atrás de você com uma arma? Não. Nós estamos aqui porque nós queremos. Eu estou no Verbo da Vida porque eu quero. Porque eu quis me adequar à visão do ministério. E a cada dia eu vou me adequar mais. Então, se você está aqui porque você quer, se adeque. Se encaixe. Se molde para a salvação da sua alma. Amém? A influência, ela é uma ferramenta que Deus utilizou desde o início. Se você abrir lá em Gênesis, capítulo 1. Gente, eu nem preguei direito, o relógio já 8h20 já. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Sobre toda a terra, diga, sobre toda a terra. Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, diga terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Sujeitai quem? A terra. Dominai quem? A terra. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Não sou profeta, mas terra. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Encontrou? Dá glória a Deus. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 115. Salmo, capítulo 115,
versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Esses 3 versículos de Gênesis, Isaías e Salmos, eles estão ligados, a gente pode tirar uma conclusão a respeito disso. Quando Deus criou tudo, ele criou a terra. Ele não criou a terra para ser um caos sem forma, vazia, em trevas. Ele criou a terra para poder ser habitada pelos homens. Então Deus criou a terra e na mentalidade de Deus ele está falando, eu vou criar a terra e quem vai morar na terra será uma raça diferenciada, um povo diferenciado, um povo que não existe aqui no céu. Então é como se Deus, o Pai, o Filho e a Palavra, Jesus, estivesse aqui conversando com eles mesmos. Como que Deus conversa com ele mesmo? Não sei. Então ele estava conversando com ele mesmo e ele falando, olha, nós vamos criar uma terra para ser habitada por um povo diferente. E esse povo vai ser a expressão da nossa imagem, esse povo vai ser a expressão da nossa semelhança, esse povo vai mostrar, vai levar para a terra a influência do céu para a terra. Esse povo vai ser um ser que ele vai ser capaz de tocar o céu e a terra ao mesmo tempo. O céu eles vão tocar com a parte espiritual, com o meu sopro. Eu vou soprar dentro deles a minha vida e através do meu sopro eles vão tocar o céu. E eu vou dar a eles um corpo e através do corpo eles vão tocar nas coisas materiais que nós vamos colocar na terra. E assim Deus fez, e assim Deus criou, e assim Deus formou todas as coisas. Amém? O propósito da formação, da criação da terra é fazer com que Deus reinasse, não só no céu, mas que ele reinasse na terra, em nós, por meio de nós e através de nós. Porém, no meio do caminho, Adão foi lá e pecou, bloqueou o plano de Deus. Mas Deus, então, não é brasileiro, Deus não deu um jeito, Deus ele reestruturou tudo. Mas só que ele não reestruturou tudo naquela hora que o homem pecou. Antes mesmo da formação de tudo, Deus já tinha tudo pronto nele. Por isso que antes mesmo da formação do mundo, o Senhor já havia nos perdoado. Por isso mesmo que antes da formação do mundo, o Senhor já tinha nos dado a vida dele. Por isso que Efésios fala, acho que é Efésios que fala, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas antes da gente existir, antes de tudo existir na mente de Deus, tudo já estava pronto, tudo já estava consumado. E a partir do momento que Deus falou, pronto, está tudo pronto, em mim, em nós, em mim mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos começar, vamos colocar o propósito em prática. Deus primeiro resolveu tudo dentro dele, para depois ele começar a colocar em prática. Por isso que não se cria nada sem nenhum propósito. Você não cria uma coisa e fala assim, isso daqui serve para quê? Vou arrumar o propósito. Não. Primeiro você estabelece o propósito e depois você cria algo. Na mente de Deus, foi criado uma raça diferente. Um povo diferente, que não escolheu andar na prática do pecado. Na mente de Deus foi criado um povo que escolheu tocar o céu e a terra ao mesmo tempo. Na mente de Deus foi criado um povo que escolheu render adoração ao Senhor o tempo todo. Na mente de Deus, Deus criou um povo, que esse povo, ele vivia para as coisas de Deus e ao mesmo tempo o próximo. Quem é esse povo? A igreja, nós. Igreja, eclésia, o que significa? Fala com ousadia. Chamados para fora. Encher aqui do Espírito Santo é bom, sim ou não? Sim, se encher do Espírito é muito bom, mas é necessário encher aqui e esvaziar lá. Fomos chamados para ser igreja lá. Fomos chamados para poder exercer influência lá. Nas áreas da sociedade onde você atua, no seu trabalho, na sua família, dentro da sua casa. Se você pegar o livro de Efésios e ler o capítulo 5, Paulo fala lá, eu disse isso daqui a pouco tempo,
Enchei-vos do Espírito Santo. Não vai embriagar com vinho, mas encha do Espírito Santo. E logo em seguida ele fala o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, o relacionamento entre empregador e empregado. Ou seja, quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue se relacionar e influenciar a sociedade. Preste bem atenção. A sociedade ela é formada por famílias. Famílias que se estabelecem e formam a sociedade. Se dentro da sua casa você escolheu não se encher do Espírito Santo, a sua família vai ficar desequilibrada. Ela vai ficar disfuncional. Mas, se você escolher encher do Espírito Santo, pode ter certeza, irmãos, que a recompensa vem. As promessas sobre o filho vêm. Que os filhos são heranças do Senhor, que os filhos vão acertar o alvo em nome de Jesus. A promessa de ter uma esposa abençoada dentro da casa vem. A promessa de ser um homem abençoado dentro da casa vem. A promessa de ser justo dentro da casa, ter riquezas e prosperidade, vem, porque é um povo que escolheu encher do Espírito Santo dentro de casa. O avivamento não vai começar dentro da igreja local, o avivamento vai começar dentro da sua casa. Quando você escolher se inclinar para as coisas do Senhor, quando você escolher voltar a sua mente, voltar o seu coração para as coisas do Senhor. E quando o avivamento começar dentro da sua casa, aí sim, vai juntar um com o outro e vai explodir. A ideia de Deus foi fazer do que a terra fosse uma colônia, mas não uma colônia da forma que nós fomos de Portugal, no sentido negativo, mas uma colônia no sentido positivo, porque um rei em um território só pode existir um rei, não existem dois, existe apenas um rei. Mas só que quando Deus decidiu criar o homem não para poder ser súdito, mas para poder estar na mesma categoria que ele. E quando eu falo categoria, não é ser onisciente, onipresente, onipotente. É ter a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo poder que atua em Deus, atua dentro de nós. É receber de uma unção, a mesma unção que está em Deus está em nós. E quando Deus decidiu fazer isso, Deus falou, olha, nós vamos criar eles na mesma categoria que nós. Na mesma categoria da nossa natureza. E a nossa natureza é de reinar em vida. A nossa natureza é de reino. Mas nós somos reis nesse espaço. E o espaço de Deus é os céus. E qual a conclusão que eles chegaram? Então vamos criar os reis sobre a terra. Por isso que Pedro fala que nós somos uma nação sacerdotal. O Senhor nos concedeu, nos fez reinos e sacerdotes sobre a terra. Você ia poder ficar um pouco mais animado com isso, né? Mas tudo bem. Por quê, irmãos? Porque um rei, ele exerce influência aonde ele está atuando. Um rei, ele exerce influência no seu território. E a igreja nasceu para poder exercer a influência. A igreja é esse povo que o Senhor separou para exercer influência na vida das pessoas. E como que nós vamos exercer a influência na vida das pessoas? Mostrando para as pessoas quais são os nossos valores, qual é a nossa moral, qual é o nosso padrão de vida, qual é a nossa conduta, quais são os códigos que nos regem, quais são as nossas práticas alimentares. Isso é o valor de uma cultura. A igreja está na face da terra para poder manifestar a cultura que está nos céus. A igreja não é o templo novo na Olinto Meireles. A igreja está sentada, me ouvindo. A igreja está de pé, falando para as pessoas que estão assentadas. Nós somos a igreja. Nós somos uma raça que Deus criou, que Deus tirou do meio da influência do pecado. Deus tirou um povo santo e falou, esse povo vai ser o meu representante sobre a terra e esse povo vai influenciar a terra. Vocês começam a entender que uma vida com o Senhor é mais do que, Senhor, eu te adoro, me cura, paga as minhas contas. Existe sobre as nossas vidas uma responsabilidade social.
com a sociedade. A igreja, irmãos, é mais do que um lugar para a gente poder reunir. Está quente. A igreja é uma embaixada. Ela demonstra quais são as culturas, qual é a cultura do país de origem. O seu país de origem, a sua pátria é a celestial. É por isso, irmãos, que muitas coisas dessa terra não se aplicam às nossas vidas. Estamos nessa terra, mas só que elas não podem nos influenciar. E como essas coisas não me influenciam? Quando eu crio convicções dentro de mim. Convicções onde eu posso ouvir tudo que é bom, reter e descartar. Quando eu gero a estrutura de convicções dentro de mim. A responsabilidade que nós temos com a sociedade é ir e falar a respeito de Jesus. Mas só que não é um ir e falar a respeito de Jesus de forma rasa, vazia, sem consistência. É ir e ir com poder. É ir e ir na unção. É ir e ir com ousadia. Testemunhar, falar do evangelho. Com ousadia, com graça. Ah, mas e se a pessoa não converter? Mas isso não é responsabilidade sua, não. Se vai mudar algo lá dentro do coração da pessoa, é ela com Deus. Mas para poder mudar algo dentro do coração da pessoa, eu tenho que ir lá e falar. Você tem que ir lá e falar. Não adianta, queridos, a gente ir para uma igreja maior. Se não tiver as pessoas, eu sei que o Senhor vai trazer, eu sei que o Senhor vai acrescentar, eu sei que está vindo gente nova para botar a mão no arado junto com a gente, uma nova equipe de louvor, novos pastores, novos mestres, novos líderes, novos diáconos, eu sei disso tudo. Vai vir em nome de Jesus. Jesus falou, olha, Jesus disse certa vez, ore ao Pai para que envie trabalhadores. E vai vir os trabalhadores em nome de Jesus. Pela fé eles já chegaram. Um povo que bota a mão no arado e faz, sem olhar para trás. Mas de nada adianta a gente construir uma embaixada bonita, se não for por pessoas. Mas a embaixada tem que ser bonita, porque ela representa o céu na terra. A sua casa, ela tem que ser bonita, me entenda as aspas. Porque ela representa o céu na terra. O seu padrão de vida, ele representa o céu na terra. As suas finanças representam o céu na terra. As suas prioridades representam o céu na terra. As suas amizades, os seus relacionamentos representam o céu na terra. Você entende que existe algo maior? O propósito é maior do que a nossa própria vida. Às vezes as pessoas olham a palavra de Deus pensando, nossa, por amor, Deus veio atrás de mim. Não, amado. Me entenda o que eu vou te falar. Sim, não. Deus veio atrás de nós, Deus veio atrás do homem, porque Deus não aguentava viver sem um membro da família dele. Ok, fato. Mas o propósito maior foi Jesus. Porque se você é abençoado, é por causa de Jesus. Ou é por causa da beleza interior dentro de você, dentro de mim? Não. Se somos curados, é por causa de Jesus. Se a nossa casa é salva, é por causa de Jesus. Se Deus te deu livramento, se você passou pelo Covid ou se você não teve Covid, é por causa de Jesus. Porque quando Deus olha para você, Ele vê Cristo ressurreto em primeiro lugar. O primogênito, aquele que ressuscitou dos mortos. Deus nos ama por causa de Jesus. O verbo, a palavra que se fez carne e se colocou no meio de nós.
É como se Deus usasse um óculos, e esse óculos de Deus está chamado assim, Jesus. E tudo que Deus olha, Deus enxerga Jesus. Deus fala sobre Jesus. Deus vê Jesus. A sua oração, irmãos, a sua voz pode ecoar nos céus, mas quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. É por isso que você é o embaixador do céu na terra. É por isso que a igreja não está aqui só para poder cantar música legal, fazer coisa legal, reunir. É mais do que levar uma comida e um cobertor. É trazer impacto na vida do povo. E para poder trazer impacto, como é que tem que ser, irmãos? Tem que ser com o Espírito Santo. Porque se não for com o Espírito Santo, é só barulho. É só mais uma religião. E a influência do Espírito Santo, irmãos, se você influenciar uma única pessoa, irmãos, veja só. Talvez você aqui é o único da sua casa. Mas você está recebendo uma influência. Essa influência pode influenciar mais 3 na sua casa. Esses mais 3 podem influenciar mais 10. Os mais 10 podem influenciar mais 20. Sabe, irmãos, existe uma força maior do que o coronavírus, que é contato direto. Quando começou a pandemia, a Globo mostrava lá aquele tanto de gráfico. Uma pessoa com Covid influencia 1.000 pessoas, que influencia 10.000 pessoas, que influencia 40.000 pessoas, que, meu Deus, o Brasil todo. Não estou minimizando. Eu estou falando que é uma doença real, existe, e isso é fato. É uma doença contagiosa, mas vou te falar o seguinte. Maior do que isso é o poder de Deus atuando nas nossas vidas. Se você é uma pessoa fervorosa de espírito, irmãos, se você é uma pessoa que está conectada com as coisas do espírito, com certeza, uma ou outra pessoa você vai influenciar. É uma palavra certa na sua boca, no momento certo, na hora certa e para a pessoa certa. Não tem como. O plano de Deus na terra era que toda a humanidade fosse influenciada pelos céus. Mas não deu certo. O plano de Deus não falhou por causa de Deus, falhou por causa do homem. Mas aí o próprio Deus falou, se o homem não consegue cumprir o meu plano, eu mesmo tenho que ir fazer com que esse plano se estabeleça. E aí Jesus veio. E Jesus não veio como Deus. Jesus veio como ser humano, eu e você. E guiado pelo Espírito Santo, movido pelo poder de Deus, embebecido na unção, ele andou pela terra, fazendo bem, curando os enfermos e expulsando aquela opressão de Satanás. E com a gente não vai ser diferente, porque ele falou, olha, vocês vão fazer obras maiores. A igreja é uma igreja de influência, irmãos. É um tempo que nós estamos vivendo, estamos indo para um local físico maior. É um local físico maior que já traz uma influência, querendo ou não. As pessoas passam na porta e já começam a perguntar, o que vai ser aqui? O que é aqui? Do jeito que está, já está exercendo uma influência naquela localidade. Imagine como, de fato, a gente começar as nossas atividades. O que não vai ser? Mas mais do que isso, existe um propósito maior. O propósito maior é ser influência. Aqui na nossa igreja nós temos uma visão. Aqui na nossa igreja nós temos uma missão. Aqui na nossa igreja nós temos um valor. Nós temos valores. Os 3 juntos, eles se organizam e eles caminham para um propósito. Verbo Barreiro, ser uma igreja de influência. O nosso propósito é influência. Existe uma visão sobre nós de ter uma escola que influencia, uma escola de influência, uma escola cristã de influência. Se você está achando que está pedindo dinheiro demais para poder reformar um local, meu filho, se prepare para quando começar a construir uma escola.
Porque Jesus falou, olha, eu escolhi a cada um de vocês para que vá, dê fruto e o seu fruto permaneça. Ou seja, eu escolhi cada um de vocês para que vocês recebam da minha influência, a minha influência gere em vocês um resultado e vocês deixam um legado. O propósito é deixar um legado na face da terra. Não é apenas abrir ou fechar uma igreja, é deixar algo a mais. A escola não caiu por terra. A escola não se calou. A visão está mais viva do que nunca. Uma escola é influência. E se o Senhor quiser, o Senhor pode acrescentar na nossa vida um hospital. E se o Senhor quiser, o Senhor pode acrescentar na nossa vida uma rede de franquia de alguma coisa para o reino dele. Empresas podem sair daqui para poder favorecer o reino como influência, porque a forma de administrar é diferente das demais. E isso vai acontecer como e quando, irmãos? Comigo e com você. É comigo e com você. E isso vai ser ligado com o Espírito Santo. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um processo. Nós estamos passando um tempo onde nós estamos sendo cheios e cheios e cheios do Espírito Santo. Mas uma hora isso vai ter que explodir e vai ter que sair. E quando sair, vai sair de uma forma chamada de evangelismo. E o nosso evangelismo não vai ser andar pela rua e falar, Jesus te ama. Não, o nosso evangelismo é falar, ei, eis que te digo, assim diz o Senhor. Aconteceu isso, isso, isso na sua vida. Desce dessa forma. Abra sua Bíblia comigo lá em... Esqueci aonde. Marcos não. João, capítulo 4. Nós vamos terminar, o pessoal do louvor pode subir, por favor. Tinha mais coisa para poder falar, mas... João, capítulo 4, versículo 39. João, capítulo 4, versículo 39. Você encontrou? Você pode dar uma glória a Deus? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Irmãos, um local, a cidade uma cidade samaritana chamada Sicar. Uma cidade Sicar, onde habitava nelas samaritanos. Samaritanos que não conversavam com o povo judeu. Por quê? Porque os samaritanos eram mestiços e eles tinham divisões religiosas, divisões territoriais, divisões espirituais. E aí Jesus parou no lugar para poder descansar enquanto os outros foram comprar alimento. Ele estacionou com espécie de carro, vou estacionar aqui quando você vai lá. Ele estacionou. E ele começou um diálogo com a mulher. Eis que te digo? Não. Como que ele começou? Dá um bocadinho dessa água aí, deixa eu beber um pouquinho. E ela, o poço é fundo, você não tem de onde tirar. Ah, mas você não sabe quem está te pedindo água, porque se você souber quem está te pedindo água, você vai beber dessa água e nunca mais você vai ter a sede. Aí ela, opa, é mesmo? Então me dá dessa água. Aí ele, dou sim, chama o seu marido e vem. Ah, não tem marido. Ele falou, isso aí, você teve 5. E o que você tem não é o seu marido. A mulher falou, então você é profeta. O problema da mulher não era buscar água, o problema da mulher era o seguinte, onde é que eu devo adorar? Aonde que eu vou adorar? Em que local eu tenho que prestar minha adoração ao Senhor? Aí Jesus responde para ela, não tem um local. A adoração verdadeira é dentro, é em espírito. E é em verdade. É de dentro para fora. Você não precisa de um local para poder adorar o Senhor. Mas a adoração que está de dentro para fora, influencia a cultura do reino de Deus na sua vida. A forma que você fala, a forma que você veste, aquilo que você come, aquilo que você posta, com quem você se relaciona, tudo isso adora ao Senhor. A forma como você administra os seus bens, a forma como você educa seus filhos, tudo isso é uma forma de adoração ao Senhor. A mulher entendeu aquilo, obrigado, em nome de Jesus. A mulher entendeu aquilo
E com aquele testemunho ela voltou para a cidade e influenciou uma cidade. E a Bíblia fala, olha, muitos creram. Porque o evangelismo de Jesus foi o evangelismo boca murcha? Não. Ah, mas Jesus era Deus, Jesus era humano, que nem eu e você. Ele ficou afinado com o Espírito Santo. O Espírito falou, essa mulher tem um problema de relacionamento. Mas mais do que relacionamento, ela quer um local para poder adorar. Ela quer um local para poder prestar culto. Se prepare, irmãos. Fique de pé no seu lugar. Se prepare. Se prepare. Porque é o Senhor te usando da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer. Esteja apenas disponível e sensível às direções do Espírito Santo. Porque o propósito de Deus é nos levar a cada vez mais um nível de influência. Se uma cidade da Samaria foi influenciada por uma palavra de conhecimento, o Barreiro e região é pequeno para nós. Quando uma cultura ela é vigorosa e ela é uma cultura rica, ela se expande. E eu creio, irmãos, que do Barreiro vai sair missionários por toda a face da terra. É do Barreiro que vai sair a cultura do reino de Deus para a face da terra. Porque a cultura aqui dentro é vigorosa, a cultura aqui dentro é rica, porque nós temos a cultura de Deus, conectados com o reino dos céus. É isso que importa. Temos que ser crentes avivados cada vez mais, movidos pela influência do Espírito, influenciando pessoas e não deixando ser influenciado pelas palavras de Satanás, pelas palavras do mundo. Um nível de maturidade, de crescimento maior, sair do lugar de vitimização, de comiseração. Deus não tem isso para a gente, há um propósito que é maior que as nossas vidas. E Deus conta comigo e com você. Você pode dizer assim, Verbo Barreiro, uma igreja de influência. Aleluia, levante suas mãos o mais alto que você conseguir. Pai, nós te adoramos em nome de Jesus. Nós te celebramos porque o Senhor é poderoso para poder fazer infinitamente mais. Nós nos alinhamos a essa noite com o propósito do Senhor. Seja feito na terra, assim como é feito no céu. Obrigado, ó Pai, pela capacidade que o Senhor nos deu de tocar na terra e de tocar no céu. Obrigado pela capacidade que o Senhor nos deu de trazer à existência as coisas que já foram estabelecidas na eternidade por meio da fé. Obrigado pela graça do Senhor sobre nós. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos conduzido como igreja. Obrigado, ó Pai, pelos nossos cultos no novo lugar, numa nova embaixada. Obrigado pelas pessoas que vão chegar. Obrigado pelas vidas que vão se render a Jesus como Senhor e Salvador. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que a influência do reino de Deus, a influência do reino dos céus é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Se você cresce, pode dizer amém. Aleluia.